O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele aproximou-se, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste quinto domingo do tempo comum mais uma oportunidade de compreendermos quem é Jesus. No domingo passado, entendemos que ele é o grande profeta, o mestre que ensina com autoridade e o libertador que expulsa os demônios. Hoje, a gente compreende que Jesus responde a tudo aquilo que se esperava de um grande médico. Ele é um médico dos médicos. Ele é aquele que, na verdade, é capaz de estender a mão, desde a uma pessoa com febre até toda uma cidade. Aqui, a gente precisa entender hoje, nessa liturgia, o sentido do sofrimento e, ao mesmo tempo, compreendermos, na ótica da fé, a enfermidade, a doença e a morte, que muitas vezes nos assusta. Na primeira leitura, a gente escutou um desabafo muito depressivo de Jó. Jó foi um homem que na sua história sofreu muito. Ele teve doenças, perdeu tudo, os filhos faleceram, a própria esposa chegou a pedir que ele blasfemasse contra Deus. Jó é um personagem que, na verdade, é um símbolo do sofrimento humano. E o texto que foi narrado hoje na primeira leitura é exatamente um exemplo
de um dos seus mais doloridos desabafos. Jó vai dizer: Senhor, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais alegria, eu não vejo mais nada com nenhum tipo de leveza, nem espero nada. Estou sofrendo, estou deprimido, estou, na verdade, muito próximo à ideia do pó da terra. Estou sofrendo. E Jó faz esse desabafo, dizendo que não enxerga mais alegria, que não enxerga mais nada. Vejam que é muito oportuno esse desabafo de Jó, e depois, se a gente conferir o fim do livro, Jó vai dizer assim: olha, Senhor, me perdoa, porque eu, na verdade, ouvi dizer de ti e acreditei. Agora eu o experimentei e sou capaz de entender que tu és bondade e compaixão. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante do desabafo de Jó, pode ser o desabafo de muitos de nós, nas horas de dor, sofrimento, enfermidade, na perda de alguém da família, a gente muitas vezes chega até a duvidar de Deus, perguntando onde Ele está, porque na nossa interpretação, por muitas vezes, nos ensinaram de forma errada e equivocada que é tudo vontade de Deus, que tudo Deus deseja, que na verdade dá-nos a impressão que Deus fica jogando dados para cima e escolhendo quem vai morrer, escolhendo quem vai ficar doente, escolhendo quem vai sofrer, escolhendo tantas e tantas coisas que a gente interpreta como castigo. Muitas pessoas perguntam: o que eu fiz para merecer tal coisa? E vejam que a continuidade da liturgia começa a nos responder que Deus não é isso não. Que Deus não é esse vingador, esse punidor terrível, esse que amaldiçoa a sua própria criação. Por isso, imediatamente após a leitura, que é um desabafo doloroso de Jó, a gente cantava no Salmo: louvai a Deus, porque Ele é bom. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Ele conforta os corações, Ele acompanha a humanidade, Ele nos enche de amor, Ele é compassivo. Em resposta imediata à primeira leitura, nós ouvimos o canto desse salmo. E aí, a gente é lançado no Evangelho. E o Evangelho mostra exatamente como é que Deus age nos nossos momentos de dor, de sofrimento e de enfermidade. Aí, precisamos observar que Jesus, o rosto do Pai, Jesus, o Deus encarnado, vem responder a todas essas dúvidas que passava pela cabeça das pessoas e que passam ainda até hoje. Quanta gente acredita que recebe castigo de Deus? Quanta gente acredita que doença, enfermidade, na verdade, é Deus virando as costas? E Jesus, ao contrário, naquele mesmo dia, sai da sinagoga onde ele pregou. E lá nós entendemos que ele é mestre, que ele é profeta, que ele é libertador, e vai para a casa da sogra de Pedro. Na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, ele então sabe que ela está com uma febre, uma simples febre. O que ele faz? Eu vou até repetir, porque é muito importante isso no Evangelho, e a gente precisa perceber como é que Deus age. Vejam só, ele se aproximou, segurou a mão dela, ajudou-a a levantar. Então, a febre desapareceu. Vejam que aqui, como é que Deus age nos nossos momentos de dor, de sofrimento, de enfermidade. Se aproxima, estende a mão e nos levanta. É isso que nós temos que entender. Deus não está para empurrar ninguém para o buraco.
Deus, inclusive, na pessoa de Jesus, deixou muito claro que o seu desejo é que ninguém se perca, é que ninguém saia do caminho. E às vezes a gente acaba interpretando todos os problemas que são condição humana como culpa de Deus. Aí eu abro um parêntese e nós vamos lá no Gênesis. E no Gênesis fica muito claro quando o primeiro homem e a primeira mulher acabam desobedecendo a Deus. Lá eles foram arrogantes, orgulhosos, ensimesmados. Eles quiseram ser Deus de si mesmo. Desobedeceram. O que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso porque, na verdade, queriam ocupar o lugar de Deus ou ser melhor do que Ele. E vejam que no diálogo de Deus com Adão e Eva, que simbolizam o homem e a mulher, Deus vai dizer a eles: olha, vocês na verdade nasceram para o paraíso, né? A nossa ideia de paraíso e de eternidade é essa ideia correta mesmo. No entanto, vocês caíram, desobedeceram, e vocês vão receber como consequência disso o sofrimento, a morte, as doenças, e vão ter que trabalhar duro para conseguir as coisas. Nada vai vir fácil. E se alguém fala para vocês que vem fácil, tá, gente? É mentira, ou é corrupção, roubo, é só isso que vem fácil. E aí vejam, ali eles entenderam que na verdade eles assumiram a consequência do que fizeram. Então, na verdade, é condição humana a morte, é condição humana a dor, o sofrimento e a doença. Não é castigo de Deus, não é Deus que escolhe, não é Deus que fica escolhendo um e não outro. Por isso, nós temos exatamente a condição de buscar ajuda, de buscar meios de nos tornarmos mais saudáveis. E aí vejam, o que acontece em seguida? Depois que Jesus cura a simples febre da sogra de Pedro, trazem a ele a cidade inteira que estava doente. Uma cidade inteira doente. O que ele faz? A mesma coisa. Estende a mão, se aproxima e cura. E narra-nos aqui que, além disso, ele expulsava os demônios. Jesus, depois disso tudo, ele sente que é necessário retirar-se. Narra que ele foi rezar. Jesus rezava, e rezava muito, rezava noites inteiras. Então, rezando, chega lá os discípulos apavorados: Jesus, vamos? Já tem uma outra multidão te esperando. Aí Jesus diz assim a eles: escutem bem, vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Pois bem, agora a gente tem que identificar a diferença de Jesus médico e de Jesus curandeiro e de Jesus milagreiro. Porque também, além de muita gente ter na ideia um Deus vingativo, muita gente também qualifica Jesus como um milagreiro, como um curandeiro. E não é isso não. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus foi para que o reino de Deus se manifestasse. Por isso mesmo, ele diz aqui: olha, eu não vim para isso, eu vim para pregar, eu vim para anunciar o rosto do Pai, eu vim para falar de quem é Deus. E vejam, é exatamente aí que está a dimensão curativa de Jesus. Jesus é um médico que sinaliza por onde devemos caminhar, que orienta onde devemos ir, que nos ajuda a buscar a saúde do corpo e também da alma. Diferente de um curandeiro, que na verdade a gente só procura para obter milagres e benefícios. E aí a gente precisa entender que
que a grande marca dele é anunciar o Pai, é dizer de Deus, é falar do Evangelho. Aí vocês podem me perguntar, padre, por que que alguns recebem milagre e outros não? Por que que uns são curados e outros não são? Aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, há um mistério de Deus para devolver a saúde humana, e ao mesmo tempo, não é que uns são escolhidos porque são melhores ou porque são piores. Na verdade, junto à natureza humana, existe a dor, a doença e o sofrimento, mas também existe a cura e o milagre. E isso é dádiva exclusivamente de Deus e não nossa. Não é que uns merecem mais e outros merecem menos. É que, na verdade, para que o reino aconteça, grandes sinais nos acompanham. Para terminar, eu vou lembrar daquilo que Paulo disse. Paulo falou assim para nós hoje: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o reino de Deus. Na verdade, a gente precisa entender que a grande cura que as pessoas precisam é ser aproximadas de Deus. O que é expulsar o demônio? É tirar para longe tudo aquilo que afasta de Deus. Qual é o papel do mal? Nos tirar de Deus, nos afastar de Deus, nos colocar contra o projeto de Deus. E quando a gente anuncia o Evangelho, nós vamos devolvendo ao outro a dignidade de filho amado. Nós vamos aproximando ele de Deus. Por isso, mais uma vez, ouçam a palavra e anunciem. E digam ao outro de Deus. Dessa maneira, a gente vai estar expulsando muitos demônios e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas na saúde do corpo e da alma, aproximando elas de Deus. Para terminar, eu recordo o Salmo: louvai a Deus, porque Ele é bom e consola os nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.